Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer a análise da tarefa semanal, tarefa do dia 20 de abril. Essa tarefa ela já vem acompanhada de uma série de mensagens de alertas, não só alertas, mas também alguns comentários automatizados que ajudam a tomar a decisão. É uma proposta, né, de treinamento de sistematizar o seu processo de decisão. Os alertas são disparados em momentos importantes aqui do pregão e cabe aí ao aluno, né, tomar a decisão, mas para isso, né, vamos dizer assim, ele tem aí o apoio da descrição, né, do porquê do alerta e quais são as condições favoráveis, né, à aceitação e também alguns contra, né, algumas considerações sobre obstáculos, sobre alguma força contrária, para lembrar o aluno, né, da necessidade de se pensar no global, né, conseguir observar o Ichimoku, né, como um todo, né, não apenas aí uma determinada curva. Então vamos lá, estou aqui no modo análise. Bom, o pregão abriu aqui com gap de baixa, normal, né, abertura com gap. Normalmente a gente espera o preço se aproximar na primeira área de equilíbrio, que são as médias, né? Média Kijun, média Tenkan. Bom, aqui um primeiro alerta, aqui o preço aqui chegou a corrigir aqui, né? Próxima Tenkan, primeira média. Isso às 9h30 da manhã. Esse é um horário que costuma sair indicadores da economia americana, né? Então pode haver aí algum movimento nessa fase que a gente chama de pré-abertura da Bovespa, aquela 1 hora que antecede a abertura das ações aqui na Bovespa. Bom, aqui a gente tem um alerta, né, de preço cruzou a média Tenkan aqui, né? Tem um parâmetro agora de retorno risco, né? A nossa meta num trade é de 400 pontos, seria o gain. E aqui uma medida de risco, 180 pontos. Estamos calculando aqui como risco 2 vezes o indicador ATR. ATR é um indicador de volatilidade, né? ATR quer dizer Average True Range, né? Quer dizer, é o intervalo real, né, de oscilação entre um candle e o próximo candle, né? É uma medida de risco. Normalmente a gente busca aqui aquelas situações onde existe aqui um retorno risco favorável, né, de 2-1. Outra alerta positivo aqui para venda é o termômetro, né, do gráfico 2 minutos baixista. O termômetro do gráfico 10 minutos não está totalmente baixista, mas também tem um viés bastante baixista. E o contra aqui seria esse período de abertura, essa primeira hora, é uma hora perigosa, né? Muitas vezes não há sinalização de tendência ao mercado lateral, então cuidado, né, nesse período, né? Talvez aí uma estratégia, pelo menos, vamos dizer assim, de um modo geral, né, de operações mais curtas nesse período. Aguardar aí a abertura das ações na Bovespa e um pouquinho depois a abertura da Bolsa de Nova York, né, quando abrem as ADRs lá na Bolsa de Nova York. Bom, aqui um outro questionamento aqui, tem um fundo aqui a 185 pontos, o nosso objetivo é 400, né, mas pode haver aqui, né, um primeiro objetivo próximo aos 200 pontos aí. E a Tenkan invertida, Tenkan é a média mais curta aqui, que acompanha mais de perto o preço. O fato dela estar virada para cima dá uma amostra ainda de uma certa presença compradora, né? Mas, de modo geral, aqui temos uma situação que talvez valha a pena aí
uma venda, né, uma pressão vendedora, um cenário vendedor, né, bastante evidente aqui. Aqui alguns alunos fizeram a venda. Vamos checar aqui. Bom, aqui uma primeira reação contrária, né? Uma perda de momento, né? Um alerta de saída da venda, né? E nesse momento a gente tem 50 pontos aí. A favor da continuidade da venda, né? De manter aqui a posição vendida, seria aqui o termômetro, né? Do gráfico da tendência, 2 minutos, ainda bastante baixista, né? Enfim, aqui uma decisão aí, acho que acertada a saída nesse momento. Alguns alunos saíram aqui nesse alerta, nesse primeiro alerta de saída da operação. Bom, vamos seguir aqui. Aqui talvez tenha saído alguma notícia aqui às 9h30, né? Para esse pequena perna de baixo aqui. Bom, agora já está no período que está abrindo a Bovespa, né? São 10 horas e 8 minutos. A gente teve aqui um novo alerta de venda, uma agressão forte aqui, com uma sombra inferior relevante. Significa que já houve uma certa realização de lucros aqui nesse intervalo, né? Rompeu aqui o fundo anterior. Todas essas informações elas são colocadas aqui no alerta, um alerta aqui de venda. O preço cruzou as médias, a Chico aqui é uma linha importante, no Timor cruzou o preço, tem um retorno risco de 2 para 1, né? E ambos os termômetros estão baixistas aqui, né? Então o próximo aqui, né, o contraponto aqui, a proximidade aqui da abertura de Nova York. Bom, essa situação aqui, também vários alunos entraram vendendo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui é um alerta de saída da venda, uma possível exaustão aqui no movimento. Teve um candle aqui bastante forte, né? Um candle de agressão, mas na situação que aparece, depois dessa perna de baixa, pode ser aí um candle que antecede, né, um fundo, né, o final aqui da perna. O retorno risco aqui já está desfavorável, né? Aqui um pouco pelo fato do ganho já ser interessante, né, 255 pontos. Restam, né, 145 pontos aqui, esse é o objetivo aí a ser alcançado ainda até os 400 pontos. Mas, né, a gente tem ainda aqui os termômetros baixistas aqui, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Aqui um candle de alta, né, uma perda de momento. Um segundo candle de alta aqui, uma nova alerta de saída. Meio que, vamos dizer, confirmando aqui, né, uma figura chamada grávida de alta. Vamos seguir aqui com a simulação. Já próximo da abertura de Nova York, às 10h30 da manhã. Tem 1 hora, né, de diferença aqui com o horário do Brasil. A abertura da Bolsa de Nova York ocorre às 9h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, 10h30 aqui no Brasil. Bom, já abriu a Nova York, né, e aqui um novo alerta de venda, né, cruzou as médias aqui.
Um alerta um pouco suspeito, né? Já é o terceiro candle aqui de baixa. Não é bem uma agressão aqui, apenas o rompimento aqui das médias. Mas a gente tem aqui os termômetros, ambos os termômetros baixistas, né? O problema aqui são as médias, dá uma indicação de mercado lateral, né? Médias horizontais, médias invertidas, né? Tem can acima da Kijun, aqui num alerta de venda, uma situação invertida. Vamos ver o que vai dar aqui. Aqui os alunos não entraram aqui, mas achei interessante mostrar aqui essa possibilidade aqui. Bom, dado que o candle anterior já havia uma sombra inferior bastante relevante, se espera agora aqui no próximo candle, né, um candle de baixa, o que não ocorreu. E dada aí a advertência, né, do mercado lateral, é importante sair rápido, né, desse tipo de posição quando o candle seguinte não responde aqui à entrada na venda. Vamos dar continuidade aqui, no play. Agora o preço está se aproximando aqui da principal área de equilíbrio, né, que é a nuvem. Aqui deu uma outra mensagem, aqui um alerta de venda. Cruzou aqui, o preço cruzou as médias, né, mas é uma sequência de queda de baixa. O retorno risco aqui não é interessante, está bastante volátil o mercado nesse momento. A gente tem uma relação aqui um pouco acima, né, está quase que 1 para 1 aqui a relação, mas ambos os termômetros estão baixistas aqui, é uma indicação forte, tem médias invertidas aqui, um contraponto aqui desse alerta, né, tem can também está invertida, e tem uma distância aqui próxima aqui, né, ao fundo anterior aqui. Essa é uma situação ainda que, vamos dizer assim, apesar do contexto aqui bastante baixista, né, falta momento, né, falta momento aqui, dada a sequência de candles aqui baixistas, né, é esperado aqui um final aqui dessa pequena perna de baixo. Talvez seja melhor desprezar aqui esse alerta, né? Um novo alerta aqui de venda, uma situação um pouco parecida, mas tem um detalhe aqui, que nesse momento houve um cruzamento aqui da Tenkan, cruzando a Kijun. É uma indicação de momento, né, de força, né, um tipo de sinalização importante nas entradas, né? Então as médias não estão mais invertidas devido a esse cruzamento. E ambos os termômetros continuam baixistas aqui. Essa é uma situação mais favorável para a entrada, né? Aqui vários alunos entraram, né? Vamos ver aqui como é que fica a sequência aqui. Primeira advertência aqui, né? Um pequeno candle de alta, normal aí, né? Depois aí dessas dois candles de baixa. Novamente um candle de alta, aqui muitos alunos saíram, né? Com uma certa justificativa aqui, né? Numa área de suporte aqui, de fundos anteriores. Mas, enfim, é um candle ainda bastante, aliás, pouco significativo aqui do ponto de vista de reação compradora, né? A gente pode observar que a gente está ainda, fechou ainda aqui, né? Próximo a Tenkan, que é a primeira referência de resistência. E os termômetros estão aqui baixistas, ambos os termômetros, né? Tanto aqui o G2, né? Significa que a tendência é forte, aqui de baixa no G2. No G10 também o termômetro está totalmente baixista, a tendência é forte aqui
no G10. Quando os gráficos estão convergentes, né, a gente recomenda, né, ser um pouco mais agressivo, né. Observe que nesse momento você não está ganhando nada, né? Na verdade, você está perdendo aqui 50 pontos. E talvez valha a pena aqui, dada a configuração global aqui, né, do Ichimoku, baixista, manter a posição de venda ainda, já que não houve ainda rompimentos aqui de resistência, né? A primeira resistência importante aqui, referência, é a média Tenkan. Bom, foi premiado aí quem persistiu um pouco nessa situação, né? Foi mais agressivo. Aí veio o candle de baixa forte aqui. Vamos ver a sequência. Uma reação compradora, mas ainda baixista. Vamos ver se confirma aqui, né? Pode ser um eventual martelo, uma figura de reversão da baixa. Não confirmou, né? Pelo contrário, né? Houve uma retomada aqui da baixa. Né? A gente está numa situação aqui bastante favorável à continuidade da baixa. Ainda baixista. E agora um novo candle forte aqui de baixa, atingiu aqui o stop gain de 400 pontos, né, que é o nosso objetivo em cada operação. Bom, vamos seguir aqui, já são 11h24 da manhã. Primeiro, está chegando aqui, né, ao final do primeiro terço aqui do pregão. Aqui uma agressão de venda, mas dada a sequência aqui dessa perna de baixo, né, uma provável exaustão, né, é o que está sendo advertido aqui, né, na parte aqui de comentários contra, né, vamos dizer assim, a entrada, e também a distância do preço em relação a Tenkan está acima aqui no nosso stop loss, está em 250 pontos, já está meio esticado o preço, é uma indicação aqui também de uma possível exaustão, né? Mas do ponto de vista aqui de que o preço está longe, né, da primeira referência de equilíbrio, que é a média Tenkan. Vamos seguir aqui, caiu mais um pouco, está forte aqui o momento baixista, mas enfim, de um modo geral a gente acaba desprezando esse tipo de alerta aí. Bom, foi até próximo a média Kijun, né? Acabou voltando aqui, rompendo aqui a Tenkan. É uma indicação aqui de venda, por isso teve o alerta aqui, mas com pouca força aqui, né? Não houve uma agressão. Tem uma sombra inferior aqui que mostra uma certa reação compradora próxima a uma área de suporte aqui, né? A Tenkan ela está levemente inclinada para cima, né? Então ela está numa situação favorável, mostra a tendência lateral aqui, né, do movimento do preço. Enfim, há alguns obstáculos aqui, né, apesar ainda aqui do cenário bastante baixista aí, não há um momento forte aí para uma entrada. Vamos seguir. Bom, aqui a gente tem uma nova alerta de venda, né, uma situação ainda muito parecida à anterior. Só que o fechamento aqui do candle foi na mínima do dia, né? Então um momento aí um pouco mais forte. Vamos ver aqui que dá essa venda. Alguns alunos venderam aqui. No segundo candle aqui de alta, mostra, né, a perda, né, de momento aqui desse candle aqui. Esse segundo candle de baixa, que fechou na mínima, não teve prosseguimento aqui nessa tentativa de retomada da baixa. Pelo menos há evidências aqui pelos dois candles seguintes aqui. Então vamos seguir.
O, o preço está se aproximando aqui da nuvem, da principal área de equilíbrio do preço. Nessa situação, há oportunidades interessantes, né? Como, por exemplo, o que acontece agora, né? Toda vez que o preço vai até a nuvem, né, e rompe acima da nuvem, ou acaba voltando para baixo da nuvem, é uma indicação de saída, né, vamos dizer assim, da área de equilíbrio, com um certo viés. No caso aqui, né, favorável aqui ao contexto geral, aquele de baixa, né? Ah, então sempre é uma oportunidade interessante. Na verdade, toda a teoria do Timoko, né, baseada na questão do equilíbrio do preço, né, definida as áreas de equilíbrio, né, o comportamento do preço em relação a essa área de equilíbrio, né, vamos dizer assim, né, é que determina aí o viés. No caso aqui, o afastamento aqui para baixo da nuvem, para baixo das médias, é uma indicação aqui do aumento aqui do viés baixista, né? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, eu não vou ficar repetindo aqui, né, os alertas, né, os prós e os contras. Isso, o aluno vai se acostumando com isso, né? A ideia é que depois de um certo tempo ele nem precise dar uma olhada aqui, quais são os aspectos importantes aqui a serem analisados em cada momento de decisão, né? Bom, aqui alguns alunos também entraram na venda. Aqui um primeiro alerta de saída, né? Já com ganho de 200 pontos aqui. Mas a gente observa, né, pelo candle, principalmente o último candle que formou aqui, é muito forte. Pode ser uma exaustão, né? Tá certo? É um alerta de saída aqui, uma exaustão. Mas nas situações aqui, né, com os termômetros convergentes, baixistas no caso, né, e ainda a 50% da meta, vale a pena aqui apostar na continuidade, né? A gente vai ver que essa aposta chegou aqui aos 380 pontos, agora sim faltam 20 pontos aqui. A relação retorno-risco aqui fica bastante desfavorável, né? E com 380 pontos, a 20 pontos aqui na meta, o sensato é sair aqui da posição vendida. Bom, vamos seguir aqui. Bom, deu uma corrigida aqui, né? Foi até as médias, que é a primeira área de equilíbrio aqui. E houve uma retomada aqui, né? Com um candle aqui baixista, fechando próximo das mínimas. Aqui alguns alunos venderam também. Vamos ver o que vai dar aqui. De modo geral, os alunos têm seguido os alertas, né? Mas nesse caso não deu certo, né? O resultado, né, de uma operação não necessariamente quer dizer que houve um erro naquela operação, né? Ocorrem muitas vezes surpresas, né, imprevistos, tanto do lado positivo, né, que a gente chama de sorte, né, quanto do lado negativo, pode ser o azar aí, você tomou a decisão certa, mas o resultado não foi positivo, né? Não seguir apenas pelos resultados, né? Eu acho que faz parte aqui, né, desse, podemos dizer, jogo, né, essa questão, né, de haver perdas também, faz parte. Né, é uma aposta que a gente faz, às vezes a gente perde, né, o importante é o net, né, o resultado aí no longo prazo, depois de vários trades aí, né, o resultado no final do dia, ou no final da semana, ou até no final do mês, né, isso que é o mais importante. Tomar muito cuidado, então, de tentar fazer uma correlação, né, do resultado da operação e se foi correto ou não entrar, fazer a operação. Às vezes a operação tinha que entrar na aposta, né, deu errado, mas era o que tinha que ser feito, né? Então, muitas vezes o resultado não é o que a gente gostaria de ser,
de acontecer, né? Mas a decisão, naquele momento, né, da entrada, ou mesmo da saída, né, vamos dizer assim, foi a correta, né? Foi a que, vamos dizer, tinha que ser feita, né? O importante é sair, né? Rapidamente aí, quando a coisa dá errada, né? Isso é muito importante. Bom, o preço voltou aqui para a nuvem, né? Voltou aí com uma certa força. Vamos ver se vai romper agora acima da nuvem. Bom, o preço rompeu a nuvem aqui, mas deu alerta de compra, né? Mas pode ser uma exaustão aqui, ó, né? Pelo movimento que houve aqui. A Chico, que é muito importante, né? Ainda tá dentro da nuvem. Normalmente numa virada de tendência, né? A tendência era predominante baixista, né? E agora uma primeira sinalização altista. Nessas situações de inversão, é preciso, vamos dizer, exigir mais aqui, né? No gráfico, né? Pode ser um movimento falso aí, né? Então, nessas situações é importante ter uma confirmação aqui da Chico, também rompendo acima da nuvem, né? Aqui os alunos não entraram, né? Hoje, acho que boa parte dos alunos já olha a Chico, né, como uma confirmação aqui do rompimento da nuvem. Conseguir. Acabou voltando aí, né? Agora acima da nuvem, mas dentro das médias. Mas, por outro lado, ele voltou aqui, não conseguiu romper aqui uma área até frágil aqui da nuvem, né? Muito pelo contrário, né? Ele acabou reagindo e rompeu acima das médias aqui, né? Então, nessa situação, apesar da Chico ainda estar dentro da nuvem, a gente já tem uma ideia mais forte aqui de momento, né? Um momento mais positivo. Não é a situação ideal ainda, né, para entrar na compra, mas vamos dizer, o fato que do preço ter voltado, né, até a nuvem aqui, até a área de suporte da nuvem, ter reagido, rompido aqui as médias, né, embora até invertidas nesse momento, é uma situação de força aqui, né. A Chico também, se a gente observar, ela acabou vindo até a área do preço aqui, que seria uma indicação de suporte aqui, e acabou rompendo acima aqui, né? Como se, vamos dizer, também sofresse aqui uma reação compradora numa área importante de suporte aqui, que é o próprio preço aqui, né? Bom, vamos ver aqui a sequência. Aqui alguns alunos entraram. Aqui uma a primeira advertência aqui, né, de saída da compra. Mas a gente observa aqui, justamente nesse momento aqui, a Chico rompendo a nuvem, né? Normalmente, quando isso acontece, é uma indicação bastante positiva, né, de momento, né? A gente observa também o rompimento aqui do topo anterior. Então, na verdade, aqui o preço está ganhando força aqui, né? Vamos ver aqui a continuidade. Voltou a subir. Aqui é um primeiro querno baixista, mais normal, né? Depois dessa sequência de alta. Vamos ver se a gente ainda está a metade aqui da meta. Vamos ver se realmente vai voltar o preço. Muito pelo contrário, né? Foi uma realização de lucros. Deu a retomada aqui. E buscou os 400 pontos, né? Nesse único querno aqui de corpo, né? De mais de 200 pontos, 215 pontos. Acabou atingindo a meta. Então é importante aqui, né? Fica uma lição aqui nesse trade aqui. Primeiro, não havia condições totalmente ideais na compra, mas uma indicação de defesa do suporte importante, que era a nuvem, rompimento aqui das médias, uma indicação de força,
mesmo com a Chico ainda dentro da nuvem, mas a Chico também tinha voltado até o suporte aqui do preço e reagido, né? Então, uma situação de força, né? E principalmente o preço aqui, né? Acima da nuvem, acima das médias, né? Com uma indicação aí de momento forte, né? E depois também aqui, né? Apesar de ter um candle baixista aqui, normal, né? Um pequeno candle, uma realização de lucros, ainda na faixa dos 200 pontos de ganho. Então, aguardar aqui uma eventual confirmação aqui, né, da reversão, né, e a saída da posição, ou não, uma retomada aí. Foi o que aconteceu aí, né, nessa operação. Bom, aqui é uma sinalização de alerta de compra, depois aqui de uma correção, né? O termômetro 2 do gráfico de minutos está positivo, está altista. Vamos ver aqui, né? Não mostra muita força não, mas de qualquer forma podemos fazer uma tentativa aqui, né? Subiu um pouco aí, uma pequena realização aí. Aqui já foi perdendo força, foi dando os alertas de saída aqui, né? Perda de momento, próximo aqui, né? De um topo anterior, as médias horizontais. Prudente aqui a saída da operação. Vamos buscar aqui outras oportunidades aí. Vamos estar numa situação aqui, né, em que o gráfico 2 minutos está positivo, mas o 10, né, está ainda com viés baixista aqui. Bom, agora falei isso, mas acabou rompendo aqui a nuvem para baixo aqui, o 2 minutos, está começando a ficar também mais baixista agora, né? Aqui deu um alerta de venda, né, mas também houve uns contrapontos, né? O preço aqui tá longe aqui da Tenkan, né? Um gráfico já esticado. Ficou ainda acima e próximo da nuvem, né? A nuvem futura ainda altista, né? Mas o mais importante aqui é que essa perna de baixo, né? Provavelmente vai ter uma correção, tá meio esticada, tá muito distante aqui o último preço aqui da Tenkan. Então a gente tem que aprender também a desprezar certos alertas, né? E buscar aquelas opções mais interessantes, como agora que aconteceu, né? Depois de uma consolidação aqui, após o comprimento da nuvem, a gente tem aqui um movimento forte, né? Comprimento aqui no fundo anterior, e olha a Chico aqui rompendo a nuvem, né? Então essa é uma situação interessante. Deixa eu ver os alunos aqui. Muitos alunos entraram aqui. Muitos alunos entraram nessa situação. Observe que nesse momento ambos os termômetros, né, estão baixistas, né? Curiosamente, aqui não houve nenhum contraponto aqui, né, nessa situação aqui. Isso não quer dizer necessariamente que é uma entrada certa aí, né? Nem sempre, né? O gráfico pode estar bastante já, vamos dizer, a tendência, né, pode estar no seu final, né? Mas não é o caso aqui, dada ainda a proximidade aqui da nuvem e o recente rompimento da Chico aqui, né, abaixo da nuvem. Vamos ver o que acontece. Bom, normal aí uma primeira realização de lucros, voltou a cair, deu uma pausa aí. Observe que nessas situações, né, com os termômetros convergentes, como eu disse, né, a gente deve ser mais agressivo, deve procurar manter a posição, né? Observe que até agora, apesar de ter passado aqui vários minutos, né, o ganho ainda é pouco significativo, né? Um ganho de 80 pontos. Mas o cenário ainda favorece bastante aqui o lado vendedor. Observe que com alguns candles mais fortes, né, já atingiu aqui
340 pontos, né? É uma situação onde a relação retorno-risco já indica, né, a saída da posição em função da proximidade do gain de 400 pontos. Vamos dar continuidade aqui. Já está indo para a última parte, o último terço do pregão, né? Já na hora que antecede aqui o fechamento da Bovespa. Bom, houve aqui uma correção, né, até aqui de né, e aqui houve até um candle aqui de topo, né, que é uma estrela cadente, e depois um candle aqui baixista forte, rompendo as médias, meio que, vamos dizer, confirmando aqui o padrão de reversão na estrela cadente, depois aqui de uma pequena perna de alta, né? E o mais importante é que as médias, os termômetros convergindo, né? Baixistas, ambos baixistas, uma situação aqui de provável retomada da tendência, né? A gente tem que ir nessa aposta aqui. Aqui os alunos entraram também, né? Eu percebo que, de modo geral, os alunos escolhem bem as entradas, né? Precisam melhorar um pouco a saída. Eu acho que é o Pedro comentou isso, né? Dessa questão da saída, até da dificuldade, né? Às vezes da saída, e realmente eu acho que talvez sair da posição, né? Tomar a decisão de saída seja mais complicado, até porque, né, no trade real, né, já tem o dinheiro envolvido, tem um aspecto emocional aí que pesa bastante, né. Ele comentou alguma coisa, perguntou, aliás, nessa questão de saídas parciais, né, sair aí com 100 pontinhos, né, ou 200 pontos, né. Essa questão de entradas parciais e saídas parciais, ela envolve mais decisões, né, provavelmente o dobro aí das decisões que você tem que fazer. Normalmente se decide aí a hora de entrada e a hora de saída. No caso de entradas e saídas parciais, provavelmente você vai fazer aí pelo menos mais duas decisões, né? É mais complicado, né? Talvez o ideal seja, dependendo, né, da situação, né? Você quando entrar com mais contratos ou com menos contratos, né? Mas e também a hora de sair, zerar totalmente a posição. Claro, né, que essa flexibilidade, né, que existe aí das entradas e saídas parciais pode ser interessante desde que você realmente consiga, né, tomar essas decisões certas, né? Repito, são mais decisões a serem tomadas, né? E essa ideia do size, né, do tamanho da posição, talvez, né, seja melhor explorada quando você faz as suas entradas, né, faz entradas, né, com maior número de contratos ou menor número, mas as saídas também, vamos dizer, você zera totalmente a posição, né? Eu, pessoalmente, não tive uma experiência muito positiva com entradas parciais, saídas parciais, mas é uma técnica, né? Desde que você domine essa técnica, né, ela pode ser bastante útil, né? Não vamos dizer assim que é uma coisa errada ou não. Muita gente faz isso, né? E acredito que alguns aí têm um sucesso aí. Bom, vamos continuar aqui. Aqui deu uns alertas aqui de saída da Viena, mas ainda um pouco longe ainda do objetivo, né? O mercado a favor, né? Então aquela situação onde a gente deve ser mais agressivo, né? E manter a posição. E olha só que interessante aqui, né? Apesar de um queda aqui, né, de possível reversão, né, um martelo aqui, já foi atingido aqui, ó, né, muito próximo aqui, acho que da mínima do martelo, atingiu o ganho dos 400 pontos aqui. Ó, acabou voltando aí, né. Aqui uma outra situação, né, vamos dizer, depois de uma correção, né, tá praticamente tudo favorável, né. Vamos arriscar aqui, né. Embora a gente já esteja próximo aqui, né, já um pouco distante da nuvem, próximo do eventual fundo aqui
nesse momento de baixa. Isso aqui é sorte, né? Isso aqui que acontece é sorte, um único candle aqui, 280 pontos, né? Uma entrada dentro dos conformes, né? Houve até o alerta aqui de entrada na venda, mas o candle aqui, a proximidade aqui, né, de um potencial fundo, indicava um certo risco, né, na venda aqui. Mas estava dentro dos conformes, né? E isso realmente foi uma surpresa grande aqui. Bom, agora voltou um pouco, né? Voltou aqui 140 pontos aqui. Mas ainda, vamos dizer, dentro aqui da ideia de procurar ser mais agressivo, né? Ambos termos convergentes, vou manter a posição. Já reagiu mais um pouco. Uma possível retomada aqui da baixa, né? Tá tudo favorável ainda. E aqui acabou atingindo os 400 pontos. Esse realmente um trade difícil, né? Mesmo que você tivesse entrado aqui nesse alerta de venda, né? Teve aluno que saiu aqui no primeiro candle forte aqui, talvez tenha sido a lição mais acertada aqui, né? Já próximo dos 300 pontos aqui, né? Tem gente que acabou saindo aqui nesse movimento contrário forte, né? E eu acho muito difícil aqui, não sei se teve algum aluno que permaneceu aqui na venda até os 400 pontos, né? Aqui isso no tempo real realmente é complicado, né? Nessa situação, né, próxima aqui, né, depois de um longo movimento baixista, acreditar que ainda numa nova queda aqui, né? Talvez aqui o mais correto mesmo, né, tenha sido a saída depois desse forte candle aqui de baixa, né? Bom, então agora já no fechamento da Bovespa, 17 horas. E aí um novo candle baixista aqui, essa aqui também é uma entrada difícil, né? Já aqui, né, depois de uma longa tendência de baixa, deu até aqui uma advertência de exaustão. Mas para ilustrar, né, que muitas vezes, né, quando a tendência é forte, né, não desprezar esses alertas de venda, especialmente as agressões. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui, deixa eu ver se algum aluno entrou aqui. Teve um aluno que entrou aqui, né? E vamos ver onde ele saiu. Ele saiu nessa posição aqui, ó. Bom, aqui deu os 400 pontos. Foi o Pedro. Pedro entrou aqui. Foi o único aluno ainda que acreditou aqui, ainda nessa operação de venda aqui, né? Que começou com um candle de possível exaustão, né? Mas com um cenário ainda bastante favorável aí a um novo momento de baixa, um cenário totalmente baixista. Bom, esse foi o último trade aqui, né, dessa tarefa, né? Espero, né, que os alertas aí e os comentários, né, os prós e os contras, né, dos alertas tenham ajudado vocês aqui nesse exercício, né? Todos os dias, né, a gente manda para vocês a simulação, né, do pregão do dia. É importante praticar, né? É importante sistematizar o processo de decisão. Isso é muito importante, né? Claro que cada um vai fazendo lá os seus ajustes, né? O processo de decisão é único, né? De cada um, mas tendo essa referência, tendo essa ferramenta, né, de apoio à decisão, tanto no simulador quanto também no tempo real, né? Essa semana a gente vai estar liberando também esses mesmos alertas no tempo real. Então é importante treinar bastante e também fazer a tarefa semanal, né? Que é o pregão que a gente comenta depois em mais detalhe e onde vocês podem também aprender bastante. Obrigado a todos e até a próxima semana.